Acorda! Acorda! E aí, galera? Sexta-feira. Algumas pessoas têm falado pra mim falar um pouco sobre casamento, cara. Casamento é top, né? Casamento é uma instituição sagrada. Por isso que muitas pessoas elas têm uma certa aversão, porque o casamento ele foi o primeiro ministério que Deus estabeleceu para a vida do homem. O que é ministério? Que eu não sei, essa linguagem. O primeiro compromisso do homem. O homem, quando ele foi criado, Deus colocou ele no jardim e logo ele sentiu falta de uma ajuntadora com ele ali, uma ajudadora. E Deus tirou da costela de Adão e fez a Eva. Então o casamento ele é o primeiro fundamento para a base da vida humana, para a plenitude da vida humana. A segunda vez que ele fez isso foi com Jesus. O primeiro milagre que Jesus fez quando ele veio, lógico que veio várias coisas que o homem caiu com o pecado, e isso deformou o padrão de Deus. Quando nós falamos, exemplo, que nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos aquela imagem e semelhança borrada. Sabe aquele desenho que seu filho faz? Ele faz você, a sua esposa, a ele, os palitinhos. É mais ou menos assim. Nós não somos a imagem perfeita de Deus. Nós somos aquela lembrança de Deus. Mas para trazer essa plenitude, Jesus Cristo veio, né? E Jesus, o primeiro milagre que ele fez foi num casamento, onde ele transformou a água em vinho. Isso simboliza, né? A água simboliza a lei que lava, né? Que purifica. Mas através do que? Do sacrifício. E Jesus foi o sacrifício. Então o vinho ele representa a alegria. E foi no casamento que ele estabeleceu a alegria de novo. Ele trouxe de volta a esperança do casamento. O casamento estava distorcido. Pessoas casavam com 2, 3 pessoas, abandonavam as pessoas. Naquela época existia muita discussão acerca de divórcio, acerca de quantas mulheres podem ter. E ele veio e trouxe de volta, né, o princípio verdadeiro, que é de uma pessoa só que você se casa. O próprio Antigo Testamento já fala sobre isso. Então a alegria do casamento, e ele fecha, né? Apocalipse 19 também ele fala sobre o casamento, se eu não me engano. Ele sela também o casamento, e é onde ele espelha Cristo e a igreja se casando. Claro que nós não somos mulheres de Deus, né? Eu tenho certeza que nenhum homem pensa nisso. Mas quando fala desse casamento da unidade de Cristo e a igreja, né? E tá falando dessa nossa unidade com a nossa esposa, de se sacrificar por ela, de pagar o preço por ela. Então, o casamento é a instituição, uma das instituições mais preciosas que existe aqui na Terra. Nós precisamos preservar os nossos casamentos. Você precisa valorizar o seu casamento. Casamento é sinônimo de alegria, casamento é sinônimo de satisfação, de plenitude para o homem. O papel no casamento, o papel do homem é amar a sua esposa ao ponto de morrer por ela. E o papel da mulher no casamento é de honrar o marido. A mulher não precisa amar o seu esposo, ela fala assim, eu amo ele, não faz nada, não reconhece, não se dedica, mas diz que ama. Essa palavra ela perdeu muito valor porque o amor está mais relacionado ao esforço, à dedicação. O homem se sente amado quando ele chega em casa, a casa está arrumada, a esposa está tranquila. Mesmo tendo um dia difícil, ela consegue respirar fundo e não passar estresse para o marido, não fazer cobranças. Ah, mas não pode cobrar? Pode. Existem formas de trazer a cobrança. Não é à toa que Provérbios diz que é melhor morar no deserto do que morar numa casa com uma mulher riçosa. Você já parou para pensar o que é morar no deserto? Sem conforto nenhum, onde durante o dia faz mais de 50 graus e à noite às vezes chega a -1. E a Bíblia lá atrás, no Provérbio, já falava que era melhor morar no deserto. Por quê? Porque a mulher, ela tem a fonte do controle do lar. Ela consegue fazer com que os filhos honrem e respeitem o pai. A forma que ela fala, se eu contar pro seu pai, você vai se ver. Vai gerar no filho já um respeito pelo pai. Então a mulher, ela verdadeiramente, ela tem esse equilíbrio dentro do lar. O homem como provedor, o homem como aquele que
traz o sustento, que traz a tranquilidade para a mulher. E a mulher é aquela que deixa a casa em paz. Aquela que quando o marido chega em casa, a mesa está arrumada. Ah, mas não é bem assim as coisas. Tem como ser. Tem como ser sim. Tudo, hoje em dia eu aprendi que tudo não tem a ver sobre dinheiro, sobre conforto, mas tem a ver sobre controle emocional, inteligência emocional, tem a ver sobre domínio próprio. Se os frutos do Espírito estão ali e a mulher os carrega, com certeza a casa dela vai ser uma casa bendita, faltando alimento ou tendo alimento de sobra. Se é amor, bondade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Quer dizer, o homem também, eu não estou invalidando o homem, mas a maior dificuldade que nós vemos nos casamentos hoje é que a pressão ela vem mais de dentro do que de fora. E se a mulher souber como colocar a pressão, o marido não vai se sentir mal por isso. Porque tem como eu pressionar continuando honrando, sabe? Eu tenho que honrar, a mulher tem que honrar o marido. Ela pode cobrá-lo de algo que ele está faltando, mas tem como fazer isso com honra. Um profeta chegou a Davi cometeu um pecado. E ele foi até Davi para acusá-lo de um adultério. E ele contou uma história. E quando Davi despertou, era ele o cara que cometeu o adultério. E ali conseguiu resolver a situação. Então, às vezes, é melhor você contar uma história pro seu marido e fazer com que ele tire as próprias conclusões. Eu tenho certeza que Deus trabalha nisso também. Então tenha sabedoria. Hoje em dia nós estamos vivendo numa situação onde as pessoas elas não têm equilíbrio, né? E nos casamentos é isso. As pessoas falam, se eu não estou sendo mais feliz, então é melhor separar. Mas na verdade nunca existiu um equilíbrio, nunca existiu a honra da mulher pelo marido, nunca existiu o amor do marido pela esposa. Não estou falando que não existe, tem muitos casamentos que existem. Mas esses casamentos que se rompem, muitos se perdem por causa dessa situação. É muito vago isso que eu estou falando sobre casamento, é claro. Casamento não é uma coisa qualquer. Tem criação de filho, tem como você como marido enxerga a sua casa, tem você como esposa enxerga a sua casa, tem você como filho enxerga a sua casa. Mas eu estou só passando um panorama aqui para você entender que casamento é plano e projeto de Deus. E bora!